Bom dia, pessoal. Boa tarde e boa noite. Para quem vê o vídeo, né? Todos que forem visualizar esse vídeo em qualquer período do dia vão receber essa mensagem de fraternidade, de amor e de respeito. Porque para manter um altar, para manter um trabalho espiritual, tem que ter muito respeito, tem que ter muita dedicação. A espiritualidade está tentando trazer hoje uma mensagem de libertação. Quando a gente fala de libertação, a gente está querendo dizer que as pessoas não são livres do jeito que deveriam ser. Elas são muito podadas, né? É igual os anjos, é igual os pássaros. Experimenta colocar um pássaro bem grande, um pássaro que gosta de voar, que gosta de liberdade, que gosta de se expressar, de se mexer, que gosta de espaço. Pensa num pássaro que gosta de bastante espaço para se mexer, para interagir com o mundo lá fora, para desfrutar dos sabores, para sentir o ar de um jeito diferente. Pensa num pássaro que ele gosta de interagir com outros também, gosta de interagir com outros pássaros. Um pássaro que não gosta de ficar sozinho. Um pássaro que ele fica muito desconfortável quando está sozinho ou quando ele recebe alguma restrição, alguma limitação. Experimenta colocar um pássaro desse dentro de uma gaiola, mas uma gaiola bem apertadinha. Será que esse pássaro ele vai estar feliz? Será que esse pássaro ele não vai ficar agitado de ansiedade? Não agitado de liberdade, mas agitado de ansiedade. Será que quando a gente coloca alguém que gosta de espaço, uma criatura que gosta de espaço para voar, para passear, para interagir com o mundo, para viver, imagina colocar uma criatura dessa dentro de uma gaiolinha apertadinha, né? Será que essa criatura não vai ficar ansiosa? Será que os pássaros que vocês colocam em gaiolas, será que eles não estão ansiando pela liberdade? Será que eles não estão ansiosos? Será que eles não estão agitados? E essa agitação nada mais é do que a saudade que eles têm de serem eles mesmos. Quando a gente é a gente mesmo, é tão bom, né? É tão bom quando a gente é livre a ponto de ser a gente mesmo. Quando a gente tem o dom de voar, os invejosos, os egoístas, podem até tentar influenciar, pode até tentar colocar para baixo, mas não consegue. Não consegue porque tem uma voz gritando lá dentro, falando assim:
Você é importante. A voz que grita lá dentro está dizendo assim: você é importante para Deus, você é importante para alguém, você é importante para o todo, você é importante para aqueles que você interage, você é importante para o contexto, você é importante. Então, a gente pode ser bombardeado por todos os lados, por energias maléficas, por trevas e egoísmo, mas Deus vai estar gritando no nosso coração e vai lembrar que a gente é importante. Os anjos, quando os anjos encarnam aqui na Terra, eles não lembram de nada. Eles esquecem quem eles foram. Eles esquecem daquilo que era importante para eles, como os amigos, até algumas coisas materiais, alguns objetos, algumas coisas materiais, algumas coisas que faziam eles lembrarem de coisas importantes para eles, lembranças importantes, conhecimentos que eles se dedicaram tanto para ter. Só que aí, por amor, eles resolvem encarnar na Terra e aí eles esquecem. Só que daí os anjos, eles não vêm sozinhos, né? Os anjos têm muitos amigos. E aí, nesse caso, eles têm todo o suporte da espiritualidade para achar o caminho de volta. Eles têm todo o suporte para achar o caminho de volta. Eles sempre encontram no caminho pessoas especiais que vão mostrar o caminho para eles. Então não adianta tentar influenciar um anjo para as trevas, porque ele não vai não. Ele pode até cair na pilha algumas vezes, ele pode até se desviar um pouco, mas ele sempre vai prestar respeito diante de um altar. Ele sempre vai reverenciar um altar, as coisas sagradas, porque dentro dele, Deus grita no coração deles. Deus ama eles. Os filhos de Deus sempre vão retornar para Deus, sempre. Mas não quer dizer que aquele que está em trevas não pode vir a se tornar um anjo também. Claro que pode. Demora um pouco mais porque o egoísmo, ele faz você desperdiçar muitos momentos na sua vida. O egoísmo mata os nossos sonhos, né? O egoísmo coloca medo na cabeça das pessoas, medo na cabeça das crianças, medo na cabeça dos jovens, medo na cabeça até dos idosos. Aqueles idosos que já estão quase no fim, mas muitas vezes são cuidados por pessoas despreparadas, pessoas egoístas que só querem o bem delas mesmas. Às vezes, esses netos que estão agindo no egoísmo estão esperando aquele vô, aquela avó falecer só para pegar os bens materiais depois, né? Então, ao invés de esse neto, essa neta trazer libertação na mente, da cabeça desse vô, dessa avó, eles estão trazendo o quê? Não estão trazendo libertação, estão trazendo medo. E o medo manipula as pessoas.
Muitas pessoas são boas, mas elas são manipuladas pelo medo. Elas deixam de fazer muitas coisas, elas ouvem o chamado de Deus no coração, mas elas acabam não ouvindo ou não atendendo ao chamado por causa do medo, porque alguém coloca medo na cabeça delas. Por exemplo, imagina um jovem que sente a vontade de dar uma comida, dar um alimento para um morador de rua. Ele sente o chamado no coração dele, né? Só que daí tem alguém do lado ali falando: não, é besteira, não faz isso, ele não merece, ele é um miserável, não faça isso não. Aí, o medo está manipulando aquele jovem. A influência negativa do egoísmo está manipulando aquele jovem a não ajudar aquele morador de rua. Sabe, Deus é justo. Se Deus é justo e Ele colocou no seu coração que é para ajudar, é porque é para ajudar. Senão Ele não colocava. Se você é uma pessoa sensível e você passa por alguém que está em condições deploráveis, mas você não sente nada, às vezes não é egoísmo, não. Às vezes é porque aquela pessoa tem algo a aprender ainda, tem alguma coisa. Ela está no processo dela. Quando a gente não sente, é porque a gente não deve interferir. Mas quando a gente sente, a gente tem que interferir. Sabe, aquela vontade que faz a gente voltar. A gente passou por aquela pessoa, mas a gente pensa: eu vou ter que voltar de qualquer jeito, eu não vou para casa em paz se eu não der um salgado para aquela pessoa, se eu não der um alimento para aquela pessoa. Quando isso acontece, isso é Deus. É Deus falando no coração de vocês, e Deus quer que vocês exercitem a caridade. Exercitar a caridade ajuda os dois lados, tanto aquele que dá quanto aquele que recebe. Vale muito a pena fazer o bem. Existem duas realidades paralelas para o homem. Aquela realidade que o homem não escolheu fazer o bem, agir no egoísmo, e aquela realidade que o homem escolheu fazer o bem. Nessa realidade que ele escolheu não fazer o bem, ele vai passar por um amigo que ele encontrou do outro lado da rua, que ele avistou no outro lado da rua. Só que como ele está no egoísmo, ele vai passar reto, né? E aí ele vai perder a oportunidade de aprender muita coisa, porque quando a gente encontra alguém na rua não é por acaso. E aqueles que escolheram fazer o bem, agora eu vou falar daqueles que escolheram fazer o bem. São duas realidades, dos que não escolheram e dos que escolheram. Aqueles que escolheram fazer o bem, ele vai passar pelo amigo que está do outro lado da rua e ele vai dar bom dia. Ele vai falar com a pessoa. E às vezes esse bom dia é tudo que aquela pessoa precisava para iluminar o dia dela. Aquele bom dia era tudo que aquela pessoa precisava para animar, motivar, entusiasmar, né? Aquela coisa motivadora. Às vezes a pessoa só estava esperando aquele bom dia, às vezes a pessoa teve um dia ruim, brigou com alguém, saiu triste de casa para caminhar um pouco e distrair, e ela só precisava de um bom dia, e às vezes aquele bom dia transforma o dia dela. Que esse vídeo ilumine, abençoe, dê muita luz, muito amor e proteção. Que todo o amor que Deus sente
habite também no coração daqueles que assistirem esse vídeo, porque eu amo todos vocês. Em nome de Deus, eu amo todos vocês. E sabe por que eu amo todos vocês? Porque eu não consigo odiar ninguém. Se eu não consigo odiar, então eu amo, né? Se eu não consigo odiar, eu sou amor. Então, nesse caso, eu amo todos vocês. Eu não consigo odiar ninguém. Então eu abençoo vocês, todos que assistirem esse vídeo. O Nando não está falando sozinho. A espiritualidade fala junto com ele, porque o Nando aprendeu que existe amizade na espiritualidade. Então a gente faz tudo em conjunto. A gente faz tudo junto, é tudo amigo. Não existe separação. Eles nos inspiram a trazer sempre uma mensagem de luz. Para que preconceito, né? Para quê? Para que julgamento? Para quê? Para que ataques, né? Para quê? Sabe que as pessoas que julgam, sem que elas saibam, elas estão enviando energia negativa, elas estão atacando de algum jeito. Elas estão enviando energia negativa de forma gratuita. O medo faz coisa. O medo manipula as pessoas e faz com que elas não sejam felizes do jeito que deveriam ser. Porque as pessoas deveriam estar unidas nesse momento e não competindo, né? Que Deus abençoe vocês. Muito axé, muita paz. De verdade. Muito amor na vida de vocês. Em nome de Deus, em nome do Pai, que também é mãe. A energia feminina e masculina tem que estar equilibrada. Deus é pai e mãe. Em nome de Deus. Em nome da centelha divina. Que essa centelha divina grite no coração de vocês para fazer o certo. Se vocês estiverem numa encruzilhada, se vocês estiverem no meio de uma dúvida, ouça a voz de Deus, que Ele vai te mostrar o caminho de volta. Fique em paz. Axé.